Olá, boa noite. Meu nome é Milena Schurman, sou aluna do segundo ano de Engenharia de Produção e vou apresentar o trabalho de Ética e Células-tronco do professor Danilo Andreata, da disciplina Ética e Cultura Religiosa, com os seguintes alunos: Ana Laura Pereira, Ana Laura Valentim, Evan Benício, Isabela Degan, Milena Schurman e Vitor Hugo Santos. Eu sou a Isabela Fernandes Degan, estou cursando Engenharia de Produção, e hoje eu vim falar sobre a relação das células-tronco com a ética. As células-tronco têm a capacidade de construir diversos tecidos no corpo humano, e existem três tipos principais, que são as embrionárias, as adultas, que estão presentes na medula óssea e no sangue do cordão umbilical, e as pluripotentes, que são obtidas em laboratórios. Uma forma de utilizar as células-tronco que acaba gerando muitas discussões é a terapia celular utilizando as embrionárias. Isso se dá pelo fato de que se utilizam embriões humanos como a maior fonte de células-tronco nas pesquisas, para o tratamento e cura de algumas doenças degenerativas. Os favoráveis às pesquisas argumentam que os embriões não usados pelos doadores de gametas seriam descartados de qualquer forma pelas clínicas de fertilização, e que usá-los para tratamento daria finalidade e dignidade à sua criação e destruição. O problema é que nem a filosofia, nem a religião, nem a ciência, nem mesmo a bioética chegaram a um consenso sobre o momento em que a vida começa, gerando dúvidas se esses embriões têm direitos legais e morais iguais aos das pessoas nascidas, por carregarem material genético humano. Embora existam questões éticas e bioéticas interessantes em torno do uso das células-tronco adultas, o que continua causando mais impacto é o uso das embrionárias humanas, pois ocorre a remoção da massa de células primordiais dos blastócitos, o que impede de continuar o seu desenvolvimento. Por existir a informação de que a célula-tronco embrionária é a mais eficaz, passou-se a ter um mercado ilegal de embriões, afetando assim a ética médica, bem como ultrapassando os limites do direito. Por conta disso, existe a Lei de Biossegurança, que autoriza, com restrições para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro. Olá, pessoal. Meu nome é Evan Benício e eu vou apresentar a historiografia. Então, o primeiro relato de pesquisa em células-tronco, utilizando as células embrionárias, foi no ano de 1998, pelo professor James, da Universidade Wisconsin, nos Estados Unidos. Naquele mesmo ano, a equipe do professor John, da Universidade Johns, fez a pesquisa com células-troncos fetais. A maior parte da população é contrária a esse tipo de pesquisa, afirmando que o bem da sociedade não pode ser realizado a partir da morte de outras pessoas. Já em agosto do ano de 2000, foi realizado a aprovação dessas pesquisas em embriões pelo Reino Unido. Na região norte-americana, as regras são mais restritivas e as britânicas, contendo inclusive algumas incoerências morais. Uma delas é a de permitir o uso de células embrionárias provenientes de embriões produzidos especificamente para este fim, desde que as mesmas sejam retiradas em laboratórios sem subvenção federal norte-americana. Esta posição repete a já ocorrida anteriormente na década de 1970, quando foi proibida a utilização de recursos federais para as pesquisas em embriões visando a reprodução assistida. Esta proibição não permitiu a realização de pesquisas nessa área e forçou a migração de pesquisadores para laboratórios privados e para o exterior. A proposta preliminar dessas diretrizes foram discutidas com a população norte-americana desde dezembro de 1999. Ao longo de 2001, foram publicados vários artigos em diferentes periódicos leigos e de divulgação científica, defendendo e negando a pesquisa em células-troncos embrionárias. Na revista Correio,
da Unesco, foi publicado um artigo sobre o tema com uma grande preocupação sobre a possibilidade de envolvimento econômico na obtenção de gâmetas e embriões para a produção de células-tronco. A revista Time, de 25 de junho de 2001, publicou um artigo defendendo a pesquisa em células-troncos embrionárias, assim como o New York Times, que decidiu um edital neste sentido, em 15 de julho de 2001. Desde 2005, a legislação brasileira permite, para fins de pesquisas e terapia, a utilização de células-troncos embrionárias, obtidas de embriões humanos, produzidos por fertilização in vitro e não utilizados o respectivo procedimento. Para tanto, a Lei de Biossegurança, Lei 11.105/2005, lista ainda condições para tal uso, como, por exemplo, que os embriões sejam inviáveis e que estejam congelados por no mínimo 3 anos, além do consentimento dos genitores. A lei também proíbe e criminaliza a comercialização do material biológico. Grande parte dos investimentos alocados em pesquisas com células-troncos destinam-se atualmente a alternativas para a produção de células pluriopotentes. Em 2012, o Prêmio Nobel de Medicina foi concedido ao cientista japonês Shiva Yamanaka e ao britânico John Gurdon Yamanaka. Foi o primeiro pesquisador a obter células-troncos pluripotentes, sem uso de embriões. Olá a todos, eu sou Ana Laura Valentim, do 2º ano de Engenharia Química, e o meu tema é a liberdade e a consciência relacionado com a utilização de células-tronco através da pesquisa e do tratamento terapêutico. Bom, nós relacionamos a liberdade com o direito de alguém agir com o seu livre-arbítrio. Aqui, esse alguém são os genitores, que são os pais responsáveis que irão proporcionar as células para estudo. Os genitores e doadores das células, nos casos os pais, eles têm a plena consciência de que aquele embrião que será utilizado como pesquisa, ele ainda não tem uma vida formada. Ou seja, o embrião não estaria tendo a sua vida humana interrompida, pois conforme estudos da biologia, chegamos à conclusão de que o embrião ainda é considerado um aglomerado de células que não sente dor. Quando esses entendem que o que eles estão fornecendo de estudo é algo que vai ajudar muitas pessoas, vai desenvolver muitas outras técnicas de melhorias de tratamento, é formado então um pensamento livre de culpa e da plena consciência limpa. A lei também é muito clara, pois ela deixa sim com que realizem os estudos com as células tronco, porém é necessário que tenha o consentimento de ambas as partes, do pai e a mãe. Caso não tenha de ambas as partes, a gente não consegue pegar o embrião para realizar o estudo. Mas o que a legislação diz mais claramente sobre a utilização de células-tronco? Bom, conforme a lei, o embrião pode ser utilizado apenas se ele for fertilizado in vitro. Ou seja, o embrião ele tem que passar por um procedimento, que é a fertilização in vitro, e ele tem que ser congelado por 3 anos ou mais para que ele seja aprovado para que passe pelo estudo. Quando esse material fica congelado, ele é proibido de ser comercializado e retirado do local onde ele estava. Conforme a legislação, a Lei da Biossegurança ainda cita que os pais interessados em doar material genético devem ter a autorização da CTN-Bio. A CTN-Bio é um órgão, é a Comissão Técnica Nacional, que vigia e monitora o transporte, a utilização e as pesquisas do material geneticamente modificado, que são as
OGMS. A CTN-Bio é um órgão composto de doutores com uma notória atuação de saberes científicos. Então, são cidadãos brasileiros que atuam nessa área e que são os próprios para que desenvolvam as pesquisas. Após a confirmação da CTN-Bio para a utilização do material genético, as pesquisas são desenvolvidas aos poucos. Caso essa lei de 24 de março de 2005 seja violada, ou seja, alguém comercialize, tire do local, é acarretada uma multa perante a empresa ou a pessoa responsável que estava cuidando desse material. A pena da utilização irresponsável é de 1 a 5 anos de prisão e as multas que variam em torno de R$ 2.000 a R$ 1,5 milhão. Olá, meu nome é Milena, sou aluna do segundo ano de Engenharia de Produção e vou apresentar os argumentos a favor, ou os prós, da utilização de células-tronco, principalmente as embrionárias. Os embriões de que são obtidas as células-tronco são formados em clínicas de fertilização in vitro e só poderiam gerar um organismo se fossem implantados no útero. Eles são utilizados até os 14 dias após a fertilização. Esse argumento se baseia no fato de que um feto ou um embrião só começa a gerar o seu sistema nervoso após os 14 dias. Então, o argumento de que o embrião irá sentir dor para esse procedimento é inválido. Os benefícios também que as pesquisas com essas células poderiam trazer à população se relacionam com dois tipos principais de vertentes: o entendimento do processo de diferenciação celular e do desenvolvimento do organismo humano, e o uso das células-tronco embrionárias para gerar células especializadas que poderiam ser utilizadas em tratamentos como terapia celular, que consiste no uso das células-tronco para que doenças até hoje incuráveis possam ter seus efeitos, ao menos, diminuídos. Algumas pesquisas apontam que o tratamento com células-tronco para diabetes, para conseguir tratar a diabetes, está muito avançado e poderia realmente funcionar. Um exemplo, quando o embrião é fruto da clonagem, o blastócito replica o código genético do próprio paciente, o que impediria a rejeição às novas células. Essa clonagem é chamada de clonagem terapêutica, permitida em alguns países, como a Coreia do Sul e a Inglaterra. Se um embrião clonado é implantado no útero, denomina-se clonagem reprodutiva. O que seria isso? Para eles conseguirem menor rejeição das células do nosso corpo com outras células, eles pegam um gameta da própria pessoa e fecundam, que no caso seria um índice menor de rejeição. Ao entender como uma célula consegue virar fígado, quem sabe os cientistas consigam fazer um medicamento que faça as células do próprio paciente começarem a se multiplicar e ele regenerar aquele órgão, por exemplo. Tem muita coisa da ciência básica que a gente pode aprender com essas células, de que um dia pode ser traduzida em uma terapia que nem envolva uma célula, que envolva, por exemplo, um medicamento ou uma pequena molécula. Essa frase é dita pela Lígia da Veiga Pereira, professora do Instituto de Biociência da USP e chefe do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias e integrante do Centro de Terapia Celular da USP de Ribeirão Preto. Sou o Vitor Hugo, estudante de Engenharia de Produção, segundo ano. Eu vou falar sobre os contras, sobre argumentos contra células-tronco. Muitas discussões estão sendo feitas
com relação à criação e fertilização do embrião em laboratório, pois alguns veem essa manipulação como atentado contra a vida da espécie humana. Nem todos os segmentos da sociedade são favoráveis às pesquisas sobre células-tronco. Afinal, quando começa a vida? Essa é a base de toda a polêmica em questão. A Igreja Católica, por exemplo, afirma que a vida de uma pessoa tem início na fecundação. Dessa forma, não há justificativa eticamente adequada para essa pesquisa, além de argumentar que o bem da sociedade não pode advir a partir da morte de alguns indivíduos, mesmo sendo ainda um embrião. Outras igrejas cristãs, como a Igreja da Escócia, por exemplo, defendem essa mesma posição, porém, aceitam as pesquisas com embriões que visem situações que envolvam infertilidade ou doenças transmitidas geneticamente. Atualmente, as células-troncas obtidas do próprio paciente ou de doadores geneticamente compatíveis estão sendo empregadas em muitas terapias. Como um importante exemplo, podemos citar a terapia celular na reconstituição hematopoética que substitui o transplante de medula óssea. Com as células-tronca embrionárias, existem ainda outros problemas sem solução. O fato de elas terem a capacidade de se transformar em qualquer tecido é polêmico. As possibilidades terapêuticas são gigantes, porém, os cientistas têm dificuldade em produzir apenas o tecido desejado naquele caso. Se não forem corretamente direcionadas antes da aplicação no corpo, elas podem formar um tumor, como foi observado em experiências com camundongos. Eis aqui um tema que é controverso, onde se discute moralmente e eticamente a pessoa. O que significa ser pessoa e quais as qualidades que instalam em um ser humano essa condição? A partir de qual ponto a vida humana começa a importar em termos morais? Em que momento o embrião passa a ter direitos e interesses? E o momento em que o estatuto de pessoa deve ser a ele conferido? O que vai definir ser correto ou não será a formação moral de cada indivíduo, não havendo certo ou errado. Boa noite, gente. Eu sou Ana Laura, aluna da Engenharia de Produção, e eu vou falar sobre a cultura religiosa no tema de células-tronco. O estudo de células-tronco em embriões divide duas opiniões: a ciência, que defende essa alternativa, pois acredita nos benefícios que essa pesquisa pode trazer para os indivíduos, e algumas religiões, que abominam esse método por conta das células serem extraídas a partir da destruição de embriões humanos, sendo que, à vista dessas religiões, a fertilização já é o começo de uma vida que deve possuir direitos e respeito como qualquer outra vida humana. De acordo com esse pensamento da parte religiosa, a análise de células-tronco embrionárias é inaceitável. A religião cristã faz parte desse grupo de pensamento contra a pesquisa embrionária. Ao ponto de vista, o correto a se fazer para obter células-tronco para seus estudos é somente pela extração delas no cordão umbilical, intestino e retina. Porém, para a ciência, esse método não é tão eficaz quanto das células retiradas de embriões. Entretanto, o judaísmo e islamismo são religiões que não estabelecem desse mesmo argumento, pois, para essas culturas, somente a fertilização não é associada ao início de uma vida humana, sendo assim, são doutrinas que permitem os estudos em embriões. Esse assunto sempre existirá divisões de opiniões, por conta de ter envolvimento com a reprodução humana, onde é um quesito muito respeitado pela religião cristã, na qual é a grande maioria. Esse foi o nosso trabalho sobre ética e células-tronco. Espero que tenham gostado. E uma ótima semana a todos. Uma ótima semana para todo mundo. Obrigada, gente. Uma ótima semana para todo mundo. Valeu! Obrigada, gente.